Olá, hoje eu recebi no WhatsApp um áudio do meu amigo Eli, diretamente do Líbano, em que ele me fez uma pergunta. E ele acabou me inspirando para criar esse novo quadro em que eu vou estar respondendo perguntas. Isso é interessante porque aí a gente responde menos perguntas durante as lives que a gente faz, e faz com que as lives fiquem com um tempo menor, mais agradáveis para serem assistidas mais rapidamente, né? E ao mesmo tempo a gente também cria um novo quadro. É só a pergunta que eu recebi do Eli. O Eli trabalhou aqui na Enfoque há muitos anos atrás e depois ele acabou mudando-se para o Líbano. E de lá ele me mandou essa pergunta. Senhor Fausto, tomara que o senhor está bem com tua família e com muita saúde e prosperidade. Então, o que o senhor acha? Que mais vai subir? A Bitcoins contra o euro ou euro com Bitcoins ou vai subir junto? Eu agradeço. Eu que agradeço, Eli, a sua pergunta que me inspirou a fazer mais esse quadro no canal aqui. Vamos lá, vamos para o gráfico do ouro indexado em Bitcoin. Aqui no Terminal Enfoque, e olha, eu tenho, como vocês estão vendo aqui, 9 gráficos de ouro que eu queria mostrar para vocês. Mas primeiro a gente começa aqui com o ouro indexado no Bitcoin. Vejam bem, esse gráfico para ser construído, a gente pega cada uma das cotações do Bitcoin aqui. Por exemplo, essa cotação aqui que aconteceu no dia 25 de novembro de 2013. A gente então divide pela cotação do ouro do mesmo dia, de 25 de novembro de 2013, e multiplica pela cotação do ouro de hoje. Então você faz o que em finanças se diz trazer a valor presente. Usa-se muito o dólar para trazer. Pessoas que têm dívida, fizeram uma dívida de $1.000 lá, digamos, em 2015. Então, você pega $1.000, divide pela cotação do dólar de 2015 e multiplica pela cotação do dólar de hoje. Pessoas, por exemplo, que pegaram um empréstimo em reais e que querem fazer com que esse empréstimo seja corrigido pelo dólar. Então, digamos que a pessoa pegou R$ 1.000 de empréstimo em 2015. Olha, então, para trazer para valor presente usando o dólar, ele pega R$ 1.000, divide pela cotação do dólar daquela data de 2015 e multiplica pela cotação do dólar hoje. Ao dividir pela cotação do dólar de 2015, ele vai chegar a um valor em dólares, que é o que ele pegou, ou quanto valia o empréstimo dele em reais, em dólar naquela época. Multiplica pela cotação de hoje, ele está pagando a quem lhe emprestou o dinheiro como se essa pessoa tivesse, digamos, $500 e hoje ela vai ter os mesmos $500. Lógico que como a inflação do Brasil ao longo do tempo tem sido maior do que a inflação americana, então o dólar vai estar corrigindo e vai se pagar um valor maior em reais. Muito bem, esse gráfico aqui que a gente está vendo mostra o Bitcoin indexado em ouro, que significa que quando esse gráfico está subindo, é porque de 3, ou o Bitcoin em dólar está subindo mais do que o ouro em dólar está subindo, ou porque talvez os dois estão caindo em dólar, mas o Bitcoin cai em dólar menos do que o ouro cai em dólar. Esse gráfico também vai estar subindo. E, logicamente, tem a terceira possibilidade, em que nós teríamos o ouro caindo durante um período e, nesse mesmo período, o Bitcoin subindo. Logicamente, esse gráfico vai subir também. Por outro lado, quando esse gráfico cai, é o inverso. É porque ou os dois estão caindo e o ouro cai menos do que o Bitcoin, ou os dois estão subindo, o Bitcoin sobe menos que o ouro, ou o ouro sobe e o Bitcoin cai. Muito bem. Então, olhando esse gráfico que começa, quando começam as cotações do Bitcoin, que é em 2010, a gente vê que durante esse tempo, o Bitcoin vem dando uma sova. Ele vem ganhando de lavada, como a gente diz, né? Ele tem subido muito mais em relação ao ouro, ele tem outperformado. O americano chama de outperform. Bitcoin outperform o ouro. Teve uma performance melhor do que o ouro durante esse tempo todo. Lógico que em alguns períodos ele teve uma performance menor. Muito bem. Então aí a gente também pode começar a praticar um pouco de análise técnica. E a gente traça essa reta de suporte e pega essa reta e, vejam só, consegue colocar uma reta guia. A gente consegue encanar esse pedaço da tendência de alta do Bitcoin em relação ao ouro. A gente tem, portanto, uma tendência de alta que compõe um canal de alta e que já dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E o que mais a gente pode
interpretar desse canal? Que nessa tendência de baixa que a gente consegue delinear com essa reta de resistência, ora, os preços romperam essa reta de resistência e fizeram isso num nível muito importante, que era o nível desse topo aqui, que, portanto, oferecia suporte, mas também era o nível onde passava essa reta suporte de longo prazo. E nas últimas 1, 2, 3 vezes, quando o mercado tocou esse nível, ele subiu. Na primeira vez, ele subiu 830, 840%. Na segunda vez, ele subiu 280 e tantos por cento. E na terceira vez, vamos dar um desconto aqui dessas sombras, vamos partir aqui dos corpos reais, mas vejam só, 960%. Ora, ele está chegando aqui, ele chegou aqui pela quarta vez. É de se supor que ele vai ter uma alta pelo menos igual essa menorzinha aqui, 288%. Se ele tiver uma alta de 288%, ele vai estar pegando até aqui mais ou menos, até esse último topo. Daqui, ó, é essa alta aqui. Se a gente quiser visualmente, a gente pode também a gente traça essa reta e a gente copia essa reta para cá e você vai ver que se ele fizer pelo menos esse movimento, ele já está chegando no seu topo histórico, né? E se ele chegar no seu topo histórico, nós teremos o Bitcoin tendo uma performance de 122% acima do ouro, ou seja, 122% melhor se comprar Bitcoin do que comprar ouro. Se você comprar Bitcoin, você vai ter 122% de rentabilidade a mais do que o ouro. Muito bem, mas a gente pode especificar mais, descer para mais detalhes dessa nossa análise técnica. E, para isso, a gente tem que descer do gráfico semanal para o gráfico diário, onde a gente constata que essa acumulação, primeiro, ela está acontecendo num nível muito importante, que é esse nível aqui que eu vou traçar agora e que é um nível de resistência, não é? Era de suporte, ele foi um nível de suporte durante muito tempo, segurou essa queda aqui. Vejam só como a gente mede a importância de um nível de suporte. Quando o mercado bateu aqui na primeira vez, ele subiu 141%. Na segunda vez, ele andou um pouco de lado, depois subiu 132%. Aqui ele segurou os preços vindos de baixo. Na verdade, ele acabou, portanto, sentindo esse nível de resistência pela última vez aqui nesse nível, que é exatamente os $30 mil, que é exatamente onde o Bitcoin está agora. E ele conseguiu romper esses $30 mil e está se acumulando numa acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade a esse movimento de alta. Ora, se ele der continuidade a esse movimento de alta, nós podemos esperar que ele tenha agora um próximo movimento, pelo menos igual a esse último movimento, já que agora já está mais claro que o Bitcoin estaria outperformando o ouro. E se isso acontecer, nós iremos de onde os preços estão hoje. Eu estou fazendo esse vídeo dia 11 de julho. De onde os preços estão hoje até lá em cima, até o objetivo seria 25,7%. Agora, uma outra projeção que a gente também pode fazer é a gente projetar a amplitude da reta de resistência que fica aqui em cima desses dois topos, porque quando a gente olha esse processo de virada que o Bitcoin cotado em ouro fez, a gente percebe que aqui a gente tem um fundo, um outro fundo e um outro fundo. Isso aqui, quando a gente junta isso aqui e diminui ele, olhando ele no gráfico semanal, a gente percebe que essa é uma das maneiras, características de reversão de tendência de longo prazo, porque é chamada de formação de cabeça e ombros invertida, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Entre os topos do ombro esquerdo e do ombro direito, a gente traça o que chama-se de reta de pescoço, e a partir daí a gente pode, então, traçar um objetivo também, que é a amplitude da cabeça até a reta de pescoço, projetada para cima, a partir de onde ela quebrou aqui a reta de pescoço. Se a gente projeta isso para cima, nós vamos dar aqui um pouquinho acima de 40 mil. Então, a semelhança do que está ocorrendo com o Bitcoin em dólar, o Bitcoin em ouro também projeta dois objetivos, que seriam ele atingir aqui os 40 mil pontos, e vejam que ele está sendo cotado em ouro, né? Não se pode esquecer. E um pouco acima e um pouco abaixo de 40 mil pontos. Então, a gente pega o meio do campo dessas duas projeções, e a partir do preço que ele está agora, nesse momento ele está 30.570,
ele teria aí, então, se a gente pegar a média aqui, ele teria 30% de alta. Então é isso, a resposta, a análise técnica nos dá de uma maneira muito clara, né? Você deve pensar em investir em Bitcoin e não necessariamente em ouro. Agora, aproveitando o ensejo, eu quero mostrar para vocês rapidamente esses outros gráficos, sendo que o primeiro é esse do Bitcoin indexado no SP500. Vejam como é muito parecida essa curva, né? Bitcoin no SP500. Ele foi o ativo que mais performou, né? Eu mostrei então o Bitcoin indexado em ouro, depois o SP500, agora eu vou mostrar ele indexado no petróleo. Petróleo que a gente pega o WTI. Também é a mesma coisa. A gente tem o Bitcoin tendo uma performance muito melhor do que a do petróleo ao longo da sua existência, né? Mas vale a pena a gente ver como foi a performance do Bitcoin em relação a esses três ativos a partir de alguns parâmetros. Por exemplo, o primeiro parâmetro seria a partir do momento que o Bitcoin chegou a valer, passou a valer, a partir do momento que o Bitcoin passou a valer $1. Então, vejam, aqui a gente tem os gráficos comparativos. Eles se cruzam aqui quando o Bitcoin estava a $1. Vejam só a lavada que o Bitcoin dá em todos esses ativos, né? O melhorzinho deles é o S&P, e assim mesmo o Bitcoin subiu 815.000% a mais, não, um pouquinho mais, 853.000% a mais do que o S&P. Não vou nem falar do ouro e do petróleo. Muito bem, agora nós vamos ver como foi o comportamento do Bitcoin em relação a esses ativos quando ele atingiu $100. Vejam só, ele atingiu $100 aqui em 2013. Então saem eles juntos aqui de 2013 e vejam só, o melhor deles continua sendo o S&P, mas assim mesmo o S&P ainda está 10.823% melhor do que o S&P. Agora, quando o Bitcoin chegou em $1.000, ele chegou em $1.000 aqui no final de 2013. Vejam só, $1.000. O melhor ativo ainda é o S&P, mas assim mesmo o S&P, o Bitcoin ainda está 1.180% melhor do que o S&P. Se a gente for pegar o ouro, olhem só, 1.953. Agora vamos ver quando o Bitcoin estava $10.000. Olha, $10.000, ele atingiu $10.000 aqui no início de 2019. O melhor ativo ainda é o S&P, mas assim mesmo, vejam só, tudo aproximado que eu estou passando para vocês, né? Bitcoin ainda está 63% acima do S&P, ainda está 79% acima do ouro, e do petróleo, então, ainda está 115%. Agora, depois dos $10.000, a gente vai ver como foi o comportamento do Bitcoin depois do fundo do Covid. Então, a gente pega aqui o fundo do Covid, né, que foi a mínima que o Bitcoin atingiu, joga eles todos cruzando aqui nesse nível, e assim mesmo, depois do Covid para cá, o Bitcoin ainda está 152% acima do petróleo, que foi o que teve o melhor desempenho, por conta da quebra das redes de suprimento, né? E o S&P está a 250%, o Bitcoin 250% acima do S&P. E finalmente agora em 2023, ok? Começamos então em 2023, o melhor ativo é o S&P, mas ainda 60% Bitcoin acima do S&P. E finalmente agora a gente vê o que aconteceu entre Bitcoin e esses ativos em 2023. Veja só, a gente até vai para o gráfico diário, que é um período menor, e constata que o melhor é o S&P, mas o Bitcoin está 60,6% acima do S&P e Bitcoin em 2023 73,8% acima do ouro e 101% acima do petróleo. É isso aí. Você nunca comprou Bitcoin? Pense no assunto. Talvez a gente esteja diante do trade das nossas vidas. Continue acompanhando o canal, que a gente está sempre de olho não só no Bitcoin, mas também nas altcoins cotadas em Bitcoin e as altcoins cotadas em dólar também. Aqui embaixo tem o link para o nosso produto de recomendação de compra e venda de criptoativos denominados em Bitcoin e de criptoativos denominados em USDT. É isso aí, te vejo na próxima. Tchau! Se você tem interesse em receber as recomendações de compra de criptoativos no Par BTC e USDT da nossa equipe, acesse faustobotelho.com.br ou utilize o QR Code aparecendo na tela.
Você também poderá automatizar todas as compras, mudanças de stop e liquidações através do nosso parceiro Eni. Em caso de dúvidas, entre em contato com atendimento@faustobotelho.com.br. Para analisar e negociar ativos na mesma plataforma que o Fausto, acesse enfoque.com.br. E para operar na mesma corretora e concorrer a diversos bônus, abra uma conta na Bybit pelo QR Code. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.